Em relação aos Estados Unidos, não houve muita alteração. Como era esperado, foi mantida a produção norte-americana, ali já não tem onde mexer, ficou mesmo nos 117 milhões 210 mil toneladas. Havia alguma expectativa por parte de operadores no mercado no mundo todo e quem trabalha diretamente com o mercado de soja que pudesse haver uma revisão em relação à meta de exportações da oleaginosa para os Estados Unidos. Isso porque os norte-americanos, na última quinta-feira, as vendas até a última quinta-feira de março já haviam batido a sua meta de exportação. Meta de exportação em 55 milhões 110 mil toneladas, já venderam 55 milhões 150 mil toneladas, então passaram dessa meta. Se isso tivesse tido uma revisão, talvez nós não tivéssemos uma confirmação do crescimento dos estoques norte-americanos. Mas observe que como a maior parte dos operadores de mercado apostavam em 12 milhões 170 mil toneladas de soja estocadas nos Estados Unidos e os números divulgados pelo Departamento norte-americano foram de 12 milhões 120 mil, quer dizer que realmente a maioria aguardava também que não houvesse alterações na meta de exportação. Vamos ver os dados aqui porque teve ampliação para a situação das exportações norte-americanas. Observe, aliás, dos estoques norte-americanos, produção ficou a mesma, 117 milhões 210 mil toneladas. Para os estoques teve um ligeiro aumento, 12 milhões 120 mil toneladas, cerca de 400 mil toneladas a mais do que em março e 50 mil toneladas abaixo da expectativa de mercado. Exportação foi mantida da mesma maneira, 55 milhões 110 mil toneladas da oleaginosa. No cenário internacional, houve uma forte elevação na expectativa de produção global da oleaginosa. A expectativa alterou para cima em 5 milhões 170 mil toneladas, na comparação com os números apresentados no mês anterior, no mês de fevereiro. Essa elevação é explicada pela expectativa de produção no Brasil e na Argentina, ambos países que tiveram a previsão revisada para cima. Vamos acompanhar então as novas previsões então para a produção mundial de soja na temporada 16-17. Na primeira coluna à sua esquerda você vê a safra 15-16 e o montante que o mundo produziu foram 312 milhões 810 mil toneladas do grão. Nas três colunas seguintes, você vê a projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a temporada 16-17 e os números apresentados em fevereiro, março e abril. No mês de fevereiro, mês 2, o órgão trazia a projeção de 336.620 mil toneladas. Já em março, subiu essa previsão para 340 milhões 790 mil toneladas. E os números agora de abril elevam ainda mais, em mais de 5 milhões, essa projeção, acreditando agora em uma safra de 345 milhões 970 mil toneladas. Assim como a expectativa de produção aumentou, aumentaram também as projeções para os estoques mundiais de passagem da oleaginosa. Esse número foi elevado em mais de 4 milhões de toneladas. Vamos ver como eles ficaram então. Atenção você de casa para os estoques mundiais de soja. Temporada 15-16 chegou ao fim com 76 milhões 590 mil toneladas do grão arquivados, estocados. Para a temporada 16-17, em fevereiro o órgão trazia a projeção de 80 milhões 380 mil, em março 82 milhões 820 mil toneladas e os números de abril elevam em 4 milhões e 600 mil toneladas, essa projeção alcançando 87 milhões 410 mil toneladas de soja ao fim do ciclo 16-17. E o Departamento de Agricultura norte-americano, entre dezembro do ano passado e abril agora de 2017, elevou a sua expectativa de produção de soja no Brasil em 9 milhões de toneladas oleaginosa. Essa certeza de uma safra maior no país, ela cresceu de acordo com o momento em que o país entrou em procedimento de colheita. Quanto mais avançada foi a colheita no Brasil, maior a certeza e as confirmações, as expectativas de uma safra maior. Esta última terça-feira, os norte-americanos trouxeram uma expectativa geral para o Brasil de 111 milhões de toneladas de produção de soja. É o que nós vamos ver agora, mostrando o comparativo com o que acontecia dentro dos meses anteriores para o país. Veja aqui conosco,
Temporada 15-16 é a única que está em cor diferente. O Brasil produziu 96 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Em dezembro, já para 16-17, eram estimados 102 milhões de toneladas de soja. Em janeiro, a estimativa subiu para 104 milhões de toneladas. Em fevereiro, essa estimativa foi mantida em 104 milhões. Em março, ela subiu 4 milhões de toneladas, foi para 108 milhões de toneladas a expectativa de produção de soja no Brasil. Já em abril, ela sobe para 111 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas a mais aqui entre março e abril, portanto, uma alta elevada entre os últimos meses, principalmente de fevereiro para cá, de fevereiro até abril, uma alta mais elevada. Entre dezembro do ano passado e abril deste ano, tivemos então uma elevação bastante forte em relação à expectativa de produção. Mas não foi a única que aumentou. Houve também outras altas em relação aos números brasileiros em relação à soja. É o que a Agricultura BR destaca agora. Nós trazemos aqui as exportações que também cresceram neste período, no mesmo período, entre dezembro do ano passado e abril deste ano, só que cresceram bem menos. O crescimento entre a estimativa de dezembro e a estimativa de abril foram de 3 milhões e 500 mil toneladas. Em dezembro, o Departamento norte-americano estimou 58 milhões e 400 mil toneladas, em janeiro 59 milhões e 500 mil, em fevereiro manteve esse número, em março subiu para 61 milhões de toneladas e agora em abril o Departamento de Agricultura norte-americano sobe, eleva mais uma vez a sua expectativa de exportação para a soja brasileira para 61 milhões e 900 mil toneladas de soja. Dando continuidade, trazemos mais um dado, são dados do Departamento de Agricultura norte-americano sobre a produção brasileira de soja. Veja comigo aqui, nós trazemos aqui o consumo de soja no país na temporada 15-16 em 43 milhões e 400 mil toneladas. Na cor vermelha, você observa o que se estimou para a safra 16-17. Em dezembro, era estimado em 44 milhões e 100 mil toneladas. Foi mantido em janeiro e fevereiro também. Em março, subiu para 44 milhões e 600 mil toneladas e agora em abril veio mais uma alta, 900 mil toneladas de alta com 45 milhões e 500 mil toneladas estimadas para o consumo nacional da oleaginosa. E ainda falando em Brasil, essa última terça-feira também foi marcada pela divulgação de relatórios de importantes instituições do país. Conab e IBGE também apresentaram as suas novas expectativas para a safra de grãos do Brasil. Ambos os órgãos também elevaram a expectativa de produção da soja, assim como o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que elevou a expectativa para 111 milhões. Estes dois órgãos brasileiros trouxeram para mais de 110 milhões de toneladas a sua expectativa de produção. Vamos comparar os números então agora. Veja conosco que a Conab projetou agora uma safra de soja do Brasil em 110 milhões 160 mil toneladas. O IBGE foi mais otimista, trouxe para quase 111 milhões essa projeção, esperando agora 110 milhões 930 mil toneladas. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esperando, portanto, 111 milhões de toneladas. A gente lembra aqui que instituições privadas, consultorias agrícolas, também têm projetado a safra brasileira acima destas margens, chegando até 113 milhões de toneladas na média. Os órgãos também trouxeram suas expectativas de exportação da soja do Brasil nesse ciclo 16-17. Como era esperado, foi elevado esse número, tanto pela Conab quanto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ambos os órgãos acreditam em uma projeção de exportação acima de 61 milhões, a Conab em 61 milhões de toneladas cravado e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 61 milhões e 900 mil toneladas do grão.